cantar com nossos olhos fechados, Adorarei. Vou receber os irmãos pastor. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. O sangue que Jesus por mim derramou me deu livre acesso, me deu livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim, ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença, a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio, sou sacerdócio real, sou povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu glória a Deus, aleluia. Assim continue abençoando a cada um. Deus abençoe o irmão Elisandro de Canela, que está aqui conosco. Bem-vindo, né? Amém. Essa aqui é a sua casa. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Grande Deus, soberano Pai celestial, abra os nossos olhos para que possamos ver. Dê a graça, a bênção para os teus filhos. Dê a cura para a alma, para o espírito, para o corpo. Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Estamos na terra como um povo desprezados, rejeitados, mas nós cremos que somos o teu povo. Amém. Nos identificamos com esta mensagem, com esta Bíblia e com a escritura do dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, meus irmãos. Que o Senhor Jesus continue assim abençoando a cada um, e Deus continue abençoando também os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Nós ganhamos essa internet aqui, essa instalação. A irmã Adriele, a filha do irmão Ismaí, tinha feito um voto a Deus, e ela me perguntou se daria para ser a internet, a instalação da internet. Eu disse: para nós é o que está no meu coração. E às vezes a gente tem
bons cultos aqui, mas quem quer assistir tem que ser depois no YouTube, né? Então vocês estão nos acompanhando aí, né? Tem um bom grupo de irmãos nos acompanhando. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a Adriele e o Mauro, né? Que se empenharam para instalar a internet. E eu creio que vai ser de grande bênção. A gente praticamente está aqui todos os sábados, né? Transmitindo. Amém. Deus assim vos abençoe. Nós vamos falar um pouco, né? Sobre essa escritura que nós lemos aqui. O medo, né? É uma das piores coisas, né? As coisas mais terríveis que o diabo coloca numa pessoa é medo, né? O ser humano em si, ele é um mistério, né? Ele não tem ninguém que é parecido, que é igual. Pode parecer na fisionomia, mas nos pensamentos, no espírito, né? Nas atitudes são diferentes. É como o seu polegar. Você coloca a sua digital ali e eu coloco a minha, você coloca a sua, e elas não são parecidas, são diferentes. Por isso nós todos temos que beber de um só Espírito, o Espírito Santo. Amém. Para sermos iguais. Se nós não bebermos de um só Espírito, não seremos iguais. Por isso São Paulo diz que é uma só fé, é um só Espírito. E o moço é o que servia Eliseu. Esse moço aqui. E o exército dos sírios cercaram a cidade e cercaram a casa de Eliseu. E aqueles sírios eram assassinos, eram maldosos, eram terríveis. A fama deles estava em toda parte. Israel tinha medo, porque eles destruíam tudo. Eles faziam um trabalho de destruição, levava todo o trigo que era plantado, toda a aveia, todo o gado, deixava o povo pobre. Mas Eliseu estava tranquilo. Eliseu estava na presença do Senhor. E o moço estava lhe servindo, estava na presença de Eliseu. Mas o moço não sabia o que estava acontecendo. Eliseu nunca lhe revelou o que estava acontecendo. Então tem que ter um acontecimento para você saber o que está acontecendo. Algo tinha que acontecer para ele saber com quem ele andava, para que ele saber quem ele estava servindo. Porque às vezes você serve a Deus, mas você nem conhece a Deus. Você só diz que serve. Você carrega a Bíblia, carrega a mensagem. Eu falei esses dias, você carrega a Bíblia, mas você nem sabe o que está escrito ali dentro. Nunca leu a Bíblia. Carrega a mensagem, mas nem sabe o que está dentro da mensagem. Só carrega a mensagem, nunca leu, nunca estudou as mensagens. Então o moço seguia Eliseu, mas ele não sabia quem era Eliseu. Ele sabia assim, que Eliseu era um profeta. Mas que profeta? Ele sabia que ele era um profeta. E será que ele sabia o que era um profeta? Será que ele sabia o que era um profeta? Um profeta é um vidente, também é um pregador. Mas Eliseu estava além de pregador. Sendo que Eliseu, ele representa a noiva, representa a esposa. Eliseu foi aquele que ficou no lugar de Elias. É como João está no lugar de Brana. Então Eliseu, ele recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias. Você pode ver que João, ele recebe uma porção dobrada. João fala o que Brana foi proibido de falar. Então, meus preciosos irmãos, nós temos que estar inteirados da mensagem.
mensagem que nós alegamos crer nela. Amém. Nós temos que estar inteirados dela. Porque essa mensagem não é qualquer coisa, não. Essa mensagem é a nossa segurança. Amém. Porque se não fosse essa mensagem, nós não sabíamos que nós éramos salvos por eleição. Veja que as pessoas hoje estão preocupadas com a sua salvação, até que eles tenham a revelação da sua salvação. Você vai nas igrejas, o povo entra na igreja desesperado, cheio de problema, e o pastor traz uma pregação, um drama, e as pessoas vêm, eles deixam de fumar, deixam de beber, deixam de prostituir, levanta a mão, aceita Jesus e faz aquilo que o pregador pede. E ele se mantém dentro da igreja para não ser perdido. O que eu quero te encorajar com a mensagem, que você não deve ter medo de ser perdido. Você não deve. Porque se você nasceu salvo, e o seu nome foi escrito no livro desde antes da fundação do mundo, como é que você vai ficar com medo? Glória a Deus. É verdade. Amém. O irmão Brana disse que nós somos salvos por eleição. Amém. Amém. Porque a graça, só a graça não te salva. Se você depender da graça, você não se salva. Os batistas, metodistas, católicos, tudo acharam que entrava pela graça e acabaram caindo numa desgraça. Porque você é salvo por graça, mas por meio da revelação. Amém. Efésios 2, verso 8. Por meio da fé. A fé é a revelação. Amém. Tudo temos que fazer por revelação, senão uma hora você vai parar, você vai cansar. Porque você está se esforçando. Não digo que você não se esforce. É como o irmão Brana disse, se Deus está no seu coração, mal você espera as portas da igreja abrir para você chegar. Amém. Se Deus está no seu coração, você mal espera as portas da igreja se abrir para você vir ter companheirismo com seus irmãos, adorar nessa mensagem da hora. Amém. A eleição. Então, quando São Paulo estava escrevendo aos Efésios, veja que ele escreveu diferente do que ele escreveu para os Coríntios. Quando ele fala com os Efésios, ele fala dos lugares celestiais, ele fala do ministério quíntuplo. Quando ele escreve aos Coríntios, ele fala de dons. Chama eles de carnais, de menino. Porque eles estavam sempre se brigando. E eles eram um povo cheio de dons. E o povo de Éfeso era diferente. Era um povo eleito, era um povo seguro. Eles não estavam seguros em dom. O povo de Éfeso, ele não dizia assim, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Não. Mas o de Corinto, sim. E Paulo diz, mas quem é Paulo? Veja só, ele estava dizendo assim, eu sou de Pedro, mas a mensagem de Pedro já tinha passado. Já estavam vivendo em outro dia e estavam querendo viver a mensagem de Pedro. Uns estavam tentando viver a mensagem de Apolo. É igual os luteranos, metodistas, é igual o povo de hoje. Veja só, a mensagem de Paulo também já estava chegando no seu fim. Deus já estava entrando em outro tempo, em outra era. Já estava entrando em outro tempo. Então, quando ele escreve aos Efésios, ele fala de eleição, de predestinação. Amém. Veja, ele fala de fé. Ele não fala só de graça, mas ele fala de fé. Ele fala do ministério que aperfeiçoa, que é o ministério quíntuplo. Nunca houve um tempo como esse tempo, de tanta meninice dentro da mensagem. Tanta meninice.
Tanta criancice, corintianos, né? São os corintianos. Uns é do irmão José Brana, outros é do pastor Joaquim, outros é do pastor Osmar. Isso aí, ainda é carnal. Porque Paulo disse assim: quem é Paulo? Servo pelo qual vocês conheceram a Cristo. Quem era Pedro? O servo pelo qual aquela igreja ortodoxa conheceu a Cristo. Hoje no mundo, eles estão realmente totalmente desviando o olhar do rapto. Estão totalmente desviando o olhar do rapto. Você sabe aquela estátua que Nabucodonosor levantou no campo de Dura? Era do profeta Daniel. E Nabucodonosor disse: olha, quem não se curvar diante da imagem de Daniel vai ser jogado na fornalha. Era a imagem de um profeta. Ali estava começando a era gentílica, com a adoração de um homem. E a era gentílica também termina com a adoração de um homem. O homem, ele sempre procurou adorar a criatura em vez do Criador. O homem não para reconhecer Deus trabalhando através de um ministério, de um homem. Amém. Você tem que parar e ver que Deus está trabalhando através deste homem. Porque se Deus não está trabalhando através deste homem, nós não podíamos ver essas coisas aqui nós estamos vendo aqui. A segunda vinda, Ele mostrando para nós. Aí você reconhece Deus. Mas o ser humano sempre quer ficar com o homem. Não, aquele ali é instrumento. Amém. Então aquele moço que servia Eliseu, ele ia fazer as compras para ele, levar um recado, né? Ele não sabia quem era Eliseu. Até que ele entrou num aperto. Aí ele clamou: meu Senhor, nós somos perdidos. Até que você entra num aperto, aí você vai reconhecer a mensagem que você tem em casa, que está empoeirando, a Bíblia. Até que você entra, você abre a janela, está cheio de sírios, cheio de inimigo. Amém. Você olha para trás, está cheio de inimigo. E do seu lado está Deus. E você não olha, você não consegue enxergar Deus. Você só enxerga o problema, só enxerga o inimigo. Você tem que parar para enxergar Deus. Aí Eliseu disse para ele: não temas, são mais os que estão conosco. Ele olhou e disse: mas nós somos só 2. Você olha a Assembleia, é muita gente. Você olha apostólica, católica, não é só assim. Eliseu orou e disse assim: Senhor, abra os olhos dele. Amém. Amém. Para que ele possa ver esses 7 trovões. Amém. Esse novo nome, a mensagem de uma só pessoa. Glória. Que ele possa ver João. Amém. Abra os olhos dele. Amém. Glória a Deus. Quando o moço viu, ele não viu mais os sírios. Ele viu, foi só aquela carruagem de fogo, aqueles carros de fogo, né, os cavalos de fogo. Aquilo que Eliseu contou para ele, como Elias subiu, agora ele estava vendo. Amém. Amém. Agora ele via. Graças a Deus. Então quando ele viu, ele se tranquilizou. Ele ficou tranquilo. Aí você fica tranquilo. Amém. Você só vê Covid-19, morte, mais de 100 mil, mais de 100 mil idosos, 112 mil, e não sei quantos milhões infectados. Você só vê isso.
Começa a ver os trovões, os selos, Amém. a fé de rapto. Gente, isso aí vai ficar pior. Amém. Essa mensagem está nos elevando. Sobe cá. Amém. A voz disse a João: sobe cá. Amém. Graças a Deus. Vamos subir mais alto nessa mensagem. Amém. Às vezes estamos muito rasos. Muito rasos. Aquela fé que é menor do que o grão de... não chega nem um grão de mostarda. Parece um pó. Fé. Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa para lá. E ele passa. Amém. E o irmão Branda disse: com o que temos agora nós não podemos subir. Ele falou para a sua igreja, a igreja americana. A igreja americana estava como esse moço, com os olhos fechados. A igreja americana ficou com os olhos fechados depois da morte do irmão Branda, porque depois que o mensageiro morre, Deus envia uma praga sobre aquele povo. Deus envia uma praga. E o irmão Branda fala no 6º selo, parágrafo 200. Eu leio aqui para vocês aqui. Vocês estão acompanhando pela internet. 200. E ele enviou o primeiro mensageiro, e ele pregou, e uma trombeta soou, como veremos daqui a pouco. Então a trombeta estava declarando guerra. Trombeta sempre denota guerra. O mensageiro, o anjo apareceu na terra. O mensageiro da hora, como Lutero, como qualquer dos mensageiros de que falamos. Que faz ele? Ele chega e um selo se abre. É revelado, uma trombeta soa. Guerra é declarada. E se vai. Ele vem, deixa sua mensagem, entrega e se vai. Então o mensageiro morre. Olha só, então o mensageiro morre. Ele sela esse grupo. Aquele grupo que creu nele, ele sela. Amém. E eles são guardados. E uma praga cai sobre os que rejeitaram, está vendo? Aí cai uma praga religiosa sobre os que rejeitaram. Veja as pragas que têm vindo sobre a África, sobre o Brasil, sobre mesmo os Estados Unidos, que foi o primeiro a receber a praga da ressurreição isolada do irmão Branda, a falsa esperança. Vendo que essa coisa chegou até nós, foi para o mundo todo, América Latina. A praga atingiu o povo, atingiu as virgens nécias. Ela não atingiu a Virgem Prudente porque Deus resgatou ela. Mas a praga da ressurreição isolada, veja que isso aí depois gera a praga da dualidade, do unitarismo. Na África, essa praga religiosa, por rejeitar o irmão Branda, rejeitar o mensageiro, porque quando o mensageiro ia voltar à África novamente, que aí ele já tinha os selos revelados, foi rejeitado. Eles disseram: você pode vir aqui só como caçador, não como pregador. E ele foi, chegou até Moçambique, matou um búfalo, tem a foto, mas ele não podia fazer campanha. Ele já tinha os selos revelados. Ele sabia o que ele estava fazendo na terra. Deus estava agora numa carne. Ele já não estava... Porque quando ele foi à África a primeira vez, ele visitou a África como um ministério de evangelista. Eles colocam lá no título do livro: um profeta visita a África. Isso foi depois que o irmão Branda partiu.
Mas ele era um profeta, nasceu profeta, mas aquele ministério que ele teve na África a primeira vez foi como evangelista. Agora, quando ele quer voltar à África como profeta, como Deus em carne, ele é rejeitado. Então, quando ele é rejeitado, a praga desce na África. Sabemos o que aconteceu no Congo. O Congo foi um país de muitas tonterias dentro da mensagem. Deles adorar o Imombrana como Deus. Teve um pastor que já morreu, que ele disse, não, agora não é Imombrana mais que é Deus, é eu. E aquilo dizimou-se por toda a África. Depois, na Costa do Marfim, agora aparece outra praga que caiu, que é a doutrina do Cacô Filipe, que é uma das piores que existe, né? É uma das pragas mais terríveis. É praga. E hoje nós temos, a mensagem chegou num ponto que eles têm, organizado encontro de pastores plenários. Agora você tem que acompanhar, muitos grupos acompanhando o culto direto de Jeffersonville, uma fita. Gente, quando o Imombrana, aqui no sexto selo, estava vendo aqui, ele disse que essa mensagem ela tinha que se encarnar novamente. Você ia ouvir as fitas. As fitas iam passar para livros, hoje chegamos para CD, mas ela tinha que se encarnar novamente. Porque Jesus disse assim, eu estarei em vós. Então ele se encarnou nos seus discípulos. Eu estarei em vós. Então ele encarnou-se, porque o verbo se fez carne. Se você vai conjugar o verbo, você sabe. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então ele diz, eu estarei em vós. Então essas fitas que o irmão Bruno deixou gravada, ela tinha que encarnar. Encarnar aonde? No ministério da esposa, em Eliseu. Agora, os seus olhos têm que se abrir para isso aí. Porque nós estamos vivendo um tempo de rapto. Por isso nós temos que conhecer esse livro. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6 de Oséias, ele disse, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. É o que está acontecendo com o povo. Lhes faltou o conhecimento. Então o mensageiro morre. A sua mensagem sela aquele grupo. Eles são guardados e uma praga cai sobre os que rejeitaram. Você pode ver que Jesus, o irmão Branda fala aqui no parágrafo 143 ao 145, ele vem vindo aqui, ele mostra no São Mateus 24 com Apocalipse 6. Apocalipse 6 é praticamente a profecia de Jesus. Jesus mostrou 6 selos para os seus apóstolos. E quando João, na ilha de Patmos, vê o selo sendo aberto, ele viu 6 selos, como Jesus falou aqui. Porque João estava aqui no Monte das Oliveiras, quando eles fizeram essas 3 perguntas. Quando serão essas coisas? Qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E quando João viu em Apocalipse 6 o cavaleiro do cavalo branco, do cavalo preto, do cavalo vermelho, do cavalo amarelo, é São Mateus 24. Agora, quando chega no verso 36, só que João já na Apocalipse 8, ele viu quando o 7º selo se abriu, houve silêncio no céu. Só que Jesus omitiu o 7º selo. Ele mostrou para os seus discípulos até o 6º. Porque quando chegou no 7º,
é a sua segunda vinda. Não mais como alfa, mas como ômega. Quando ele chegou ali no sétimo selo. Então vocês vão lendo essas coisas. Então Mateus 24 e Apocalipse 6 é um paralelo tão lindo. Eu vou ler mais um pouquinho aqui. Olha, Jesus até... Não é aqui. 201. Então ele se organiza, forma outra organização. Acabamos de estudar isso. Então, aqui sai eles com outro poder. Veja, outro poder, outra era da igreja, outro ministério. Então, quando acontece isso, vem Deus com seu ministério. Quando o anticristo vem com o seu, veja, anti é contra, eles vão lado a lado. Eu quero que note uma coisinha. Aproximadamente no tempo em que Caim veio à terra, Abel apareceu na terra. Quero que você note, aproximadamente no tempo em que Cristo apareceu na terra, Judas apareceu na terra. Aproximadamente no tempo em que Cristo partiu da terra, Judas partiu da terra. Aproximadamente no tempo em que o Espírito Santo caiu, o Espírito Anticristo caiu. Aproximadamente no tempo em que o Espírito Santo está se revelando aqui nos últimos dias, o Anticristo está se mostrando tal qual é, emergindo através de sua política e coisas tais. E aproximadamente no tempo em que o Anticristo se move plenamente em cena, Deus se move plenamente à frente para redimir tudo isso. Veja, simplesmente corre bem junto. Então ambos, lado a lado, Caim e Abel. E esses dois estão novamente nesse dia. A Virgem Nécia e a Virgem Prudente. Estava na arca o corvo e a pomba. Então nesse dia, ao crente e ao incrédulo. Essas duas classes estão aí novamente nesse dia. Aqueles que crêem na mensagem, crê no segmento da Escritura. Você não parou em Apocalipse 10, 1 a 7. Você seguiu a Apocalipse 10, 8 a 11. Você está crendo que é a mesma mensagem. Amém. É Eliseu. Eliseu fazendo uma obra maior do que Elias. Você sabe que a obra que Eliseu fez foi maior do que Elias. Amém. Então hoje a obra, o ministério de João é maior do que o ministério de Brana. Mas em que sentido? Trazendo a mensagem que te dá a fé de rapto. Amém. Porque o irmão Brana, a sua primeira e segunda etapa, ele disse que não dava fé de rapto. Com o que temos não podemos subir. Amém. Então quando ele quis falar aquilo que nos dava fé de rapto, Deus disse não diga a ninguém. Agora quando João come o livrinho, a voz disse: agora você fala para povos, tribos, línguas e nações. Agora o que Deus faz? Deus não vai escolher um ministério rico para poder transmitir essa mensagem para o mundo. Ele escolheu o mais pobre da terra. Amém. E a mensagem está chegando às nações da língua portuguesa. Como? Aí veio a internet, tão baratinho. Um programa de televisão era milhões por ano. Sim, as grandes organizações têm seus programas de televisão. Mas como vai levar essa mensagem ao mundo? Foi a mesma coisa da incredulidade do Dr. Roy David. Quando o irmão Brana contou para ele como Deus tinha falado com ele, ele disse: não sei o que aconteceu contigo. Com a educação de sexta série, levar essa mensagem para reis e monarcas. Mas ele disse que eu vou. Então Deus levanta os homens cristãos de negócio do evangelho completo e leva o irmão Brana ao rei da Inglaterra, ao rei do Egito,
e a muitos monarcas, até o Vaticano. Leva o irmão Branham para dar 7 voltas ao mundo. Que morava ali em Jeffersonville, uma cidadezinha pequenininha, uma igrejinha pequena. É Deus que tinha falado. Amém. Amém. Então, quando o Brasil viu Deus trabalhando através do ministério do pastor Osvaldo de Franco, uma igrejinha pequena, eles disseram: o quê? Uma igrejinha desta? Não, Deus usa a coisinha pequena mesmo. Amém. Foi da manjedoura que o evangelho veio para o mundo todo. Amém. Da manjedoura. Não tinha o dinheiro nem para pagar o hotel, nem o hospital para Jesus nascer. Então nós não podemos desprezar as coisinhas pequenas, diz o profeta Zacarias. Amém. Deus trabalha nessas coisas pequenas. Então você tem que reconhecer, pedir que Deus abra os seus olhos como aquele moço. Amém. Não ficar com medo. Amém. Porque ele estava com medo. Não ficar com medo. Ele vai abrir os teus olhos. O couve e a pomba na arca, Judas e Jesus, e assim vai. Você pode verificar. Eu estava vendo que aquele moço morreu tão novo, né? E quando o irmão Branham entra em cena, em 47, 48, em 55 Elvis Presley entra em cena. Em agosto, me parece, de 77, ele morre com 42 anos de idade. A mulher dele encontra ele no banheiro morto. Foi só 42 anos de fama. Como é que ele começou? Cantando na Assembleia de Deus, desde menininho. Qual o caminho que ele tomou? Os louvores a Deus não, caminho da fama. Por quê? Aí a águia, quando chega, dá o nome dele. Eles chamaram ele de Elvis Presley, mas irmão Branham chamou ele, deu o nome para ele, Judas Iscariotes. Ele disse: estes nomes tinham que ser manifestados nesse dia. Então, quando Deus, naquele tempo, em 56, a América atravessou a linha da misericórdia. E em 56 os demônios tomaram conta dos jovens da América e do mundo através do rock. Então Satanás precisava de uma pessoa e encontrou ele. E encarnou nele. Por isso que a coisa tem que ser encarnada. Ele encarnou nele. E como Deus estava encarnado em Branham, Satanás estava encarnado em Elvis. E os milhões foram para o inferno. Tanto jovens quanto jovens, no requebrar dele, que Satanás usou o corpo dele exatamente para aquilo. Então foi exatamente naquele tempo. O corvo e a pomba, Jesus e Judas, Branham e Elvis, que era o Judas também. Só que Jesus vem com outro nome, e Judas também vem com outro nome. Amém. Todos eles vieram com um novo nome. Amém. Jesus veio se chamando Branham e Judas veio se chamando Elvis. Com 42 anos de idade se foi. E morreu exatamente no ano de 77. Vamos terminando aqui. Então que Deus possa abrir assim os seus olhos, para que você possa ver. Eu estava vendo que as tropas da Síria entraram em Israel. Agora veja só como é que Deus trabalha. E levaram uma menina cativa. E Naamã se agradou da menininha, era uma menina. E levou para ajudar a sua mulher em casa. Mas Naamã não estava vendo o plano de Deus ali. E a menina olhou o seu senhor, leproso, e os israelitas foram ensinados para ficar longe de leproso, e ela foi colocada na casa de um leproso.
E um dia ela chamou a sua senhora e disse: minha senhora, lá em Israel tem profetas. Se o meu senhor estivesse lá, ele só tocava nele e ele estava curado da lepra. E ela passou a mensagem da menina. Veja só a mensagem da menina, passou para Naamã. Naamã passou para o rei passou uma carta para o rei de Israel. Agora, Naamã, vamos encurtar a história que nós conhecemos, foi curado através da mensagem da menina. A menina apontou a ele o profeta. A menina é Apocalipse 10, 8 a 11, que aponta o profeta. Amém. Amém. Que te limpa da lepra, que te dá fé de rapto. A menina. Eles estavam com fome, seguindo a Jesus e com fome. Já pensou seguir a Jesus e com fome? Sem dinheiro, sem comida. E eles disseram: Senhor, ninguém tem nada, está todo mundo duro, sem dinheiro. Mas achamos só um menino que tem 2 peixinhos e 5 pães. E Jesus disse: então traz para mim. Amém. Acharam o menino. Naamã achou a menina. Achou a menina, que era a sua cura, que era a sua salvação, que Naamã se converteu. E os discípulos, André, acharam um menino. Nós encontramos quem tinha os 2 peixinhos. O menino, João. Amém. O menino, Apocalipse 10, 8 a 11, ele tinha os 2 peixinhos. Amém. E os 5 pães. Glória a Deus. Os 7 selos aí. 5 mensageiros e 2 profetas. Paulo e Brana. Amém. Achamos ele. É verdade. Deus assim te abençoe. Vamos ficar de pé? Nosso Deus, nosso querido Pai Celestial, muito obrigado. O Senhor tem nos mostrado Apocalipse 10, 8 a 11. Apocalipse 10, 8 a 11 nos tira da confusão. Glória a Deus. Apocalipse 10, 8 a 11 abre os nossos olhos para ver os trovões, o novo nome, o 7º selo, Amém. para ver esse mundo perdido, incrédulos, dogmas e denominações. Apocalipse 10, 8 a 11 não nos deixa ser enganados. Diz quem somos e aonde estamos parados. Amém. Leva-nos a amar uns aos outros. Oh meu Deus, muito obrigado. Abençoa teus filhos, o trabalho deles. Seja com eles, aqueles que estão através da internet. Dê tua bênção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos. Vem cá, Isaías.